Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo para mais este tempo de estudo da Palavra de Deus. Estamos recomeçando mais um encontro com a Palavra, dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. É uma alegria muito grande contar com a sua participação. Você já pegou a sua Bíblia? Então abra no final do capítulo 14 de João para depois iniciarmos o capítulo 15. Estamos bem no meio do maior sermão de Jesus registrado na Bíblia. Nós o chamamos de Sermão da Última Ceia. Já vimos que esse sermão foi um diálogo que Jesus teve com seus discípulos e que aconteceu no que podemos chamar de o último retiro promovido por Jesus. Antes de iniciarmos o capítulo 15, gostaria de rever com você os últimos versículos do capítulo 14, por se tratar de uma passagem muito importante. Acompanhe comigo as palavras de Jesus no versículo 28. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Esta passagem é maravilhosa, principalmente para aquela pessoa que está prestes a deixar este mundo e as pessoas a quem ama. Todo mundo passa por momentos na vida em que sua fé é desafiada. Assim como aconteceu com Marta, Maria e Lázaro, que enfrentaram a morte, conforme vimos no capítulo 11 de João. Uma pessoa com uma doença terminal, quando é informada que pode ir para casa, quer dizer, quando não há mais nada a se fazer, ela se depara com perguntas do tipo: será que realmente acredito em tudo isto? Será que tudo isto é real para mim? Será que tenho a certeza absoluta que quando minha vida deixar este corpo, irei direto para a presença de Jesus Cristo? Todo aquele que professa ser seguidor de Cristo em uma situação de doença terminal pode consolar seus parentes queridos dizendo: se você me ama, deveria estar feliz porque estou indo para o Pai. Foi isso que Jesus disse no versículo 28. Já comentamos com você que no texto que vai do capítulo 13, versículo 31, até o final do capítulo 14, Jesus repetiu várias vezes que veio do Pai e que estava indo para o Pai. Ele veio do Pai para o mundo e quando chegou a hora de sua morte, ele voltou para o Pai. Como eu gosto dessas palavras de Jesus no versículo 28 do capítulo 14 de João: se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai. Se você realmente acredita no que as Escrituras falam sobre o estado eterno, se você realmente acredita que é nessa dimensão da vida que temos os pastos verdes que nunca secam e as águas tranquilas que nunca ficam agitadas e o cálice transbordante que nunca se esvazia, os caminhos de justiça que nunca se confundem, se isto é uma realidade para você, se está convencido que é isto que as Escrituras ensinam, então você sabe que a nossa ida para casa não deve ser motivo de tristeza. Esse pode ser um acontecimento muito triste para os seus queridos. Quando um dos filhos de Davi estava entre a vida e a morte, ele ficou inconsolável, mas depois que soube que a criança tinha morrido, ele se recuperou rapidamente e justificou: eu vou para junto dele, mas ele não voltará mais para mim. O fato de que nossos amados não voltarão mais para nós e que passaremos o resto de nossas vidas sem vê-los é motivo de muita tristeza. Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Diante de experiências como estas de morte, Jesus chorou. Nós já vimos isto. Como nós não vamos chorar, então? E Jesus nos mostrou que tudo bem, não tem problema chorar. Ele disse até que são felizes os que choram. Mas se existe esta realidade, e se realmente acreditamos que o Pai vai nos levar para casa, esta ida para casa deve ser uma graduação, e o nosso funeral uma formatura. Deveríamos dizer para nossos queridos: se vocês realmente me amam, deveriam se alegrar porque estou indo para o Pai. No final do capítulo 14 encontramos outro versículo muito importante, o versículo 31, no qual Jesus diz:
É preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Gosto muito deste versículo. É muito parecido com outro do capítulo 8. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Que desafio para todos nós, não é mesmo? É impossível fazermos sempre tudo perfeito, mas esse deve ser o nosso objetivo. Esse deveria ser o desejo do coração de cada um de nós. Esse deveria ser nosso exemplo. Jesus e essas palavras dele. Ele viveu uma vida perfeita na carne que serviu de exemplo para nós. É preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Que desafio para nós! Agora chegamos ao capítulo 15 do Evangelho de João. Como dissemos no último programa, depois de todo esse ensino dos capítulos 13 e 14 de João durante a última ceia, eles deixaram aquele recinto e foram para o jardim. E lá fora, no jardim, Jesus fez uma das ilustrações mais importantes do seu ministério. As ilustrações de Jesus eram sempre muito simples e ao mesmo tempo sublimes, profundas. Mas também corriqueira, como exemplos do dia a dia, para que todos entendessem. Você se lembra da resposta de Jesus ao pedido de Filipe e à parte mais importante do sermão da última ceia? Vocês estão fascinados com as obras que me viram fazer e com as palavras que eu disse. A chave para tudo que falei e fiz é a seguinte: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Estamos unidos um ao outro. Se vocês forem um comigo, depois que eu deixar este corpo e voltar para vocês outra vez, se vocês forem um com o Espírito, se vocês estiverem no Espírito e o Espírito estiver em vocês, como eu estou no Pai e o Pai está em mim, então a obra de Deus será feita e a palavra de Deus será anunciada na terra através de vocês. Foi isto que Jesus ensinou na parte mais importante desse sermão. Mas agora eles estão no jardim e Jesus puxou um galho da videira carregado de frutos e usou como ilustração para um importante ensino. Jesus estava ilustrando tudo o que tinha falado lá dentro durante a ceia. Jesus tinha falado sobre os discípulos estarem nele, depois que ele deixasse aquele corpo, para que eles pudessem fazer a obra do Pai e anunciar as palavras do Pai. Agora Jesus passou a ilustrar isto com as seguintes palavras: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Ao invés disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome.
Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Estas palavras de Jesus são uma ilustração e aplicação do que ele falou durante a última ceia. Jesus tinha falado sobre sua palavra e sua obra serem resultantes do seu relacionamento com o Pai, e que se os discípulos tivessem o mesmo tipo de unidade em Cristo e Cristo estivesse neles, se eles vivessem no Espírito e o Espírito neles, se eles vivessem no Pai e o Pai neles, então eles também fariam uma obra de Deus e anunciariam a palavra de Deus. No capítulo 15, Jesus ilustrou tudo isto com a figura da videira. Podemos considerar esta passagem como o discurso de encerramento desse seminário de 3 anos que os discípulos fizeram com Jesus. E agora Jesus estava lançando sobre eles uma grande responsabilidade. Eles teriam que dar frutos. Esta linda metáfora pode ser dividida em 4 partes: a videira, os ramos, os frutos na ponta dos ramos e o agricultor, que cuida da videira e dos ramos. Jesus falou claramente que ele é a videira e os discípulos os ramos. O Pai é o agricultor. E os frutos na ponta dos ramos correspondem à palavra do Pai sendo anunciada e à obra do Pai sendo realizada na terra. Isto é o fruto. Nesta ilustração, Jesus mostrou 10 razões por que devemos ser frutíferos. Jesus disse que devemos ser frutíferos porque um autêntico discípulo de Jesus sempre é frutífero. É o que entendo dos versículos 2 e 6. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Nesses versículos, Jesus está dizendo que não é possível que um ramo esteja nele e não dê fruto. Seu pai o corta e lança fora. Depois, os ramos secos jogados no chão são recolhidos e lançados no fogo. O que ele está dizendo aqui é impressionante. Não é possível que um ramo esteja em mim e não dê fruto. Em outras palavras, não existe discípulo de Jesus infrutífero. Jesus está dizendo que devemos ser frutíferos porque é assim que demonstramos ao mundo que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Olha, Jesus deixou isso bem claro no versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Dê fruto para Deus. Vamos continuar no próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.